E vem aí o Brasileirão, hein? O Brasileirão volta agora nesse final de semana, 12ª rodada para vários clubes, para alguns que ainda não puderam jogar na 11ª rodada em função do Mundial de Clubes e também na 12ª rodada em função do Mundial de Clubes. A tabela, né, a classificação fica um pouco difícil de se analisar, mas nesse momento, né, Flamengo líder com 24 pontos, Cruzeiro também 24 pontos, Bragantino 23 e Palmeiras 22 e o Fluminense lá em sexto lugar com 20 pontos. Por que eu estou mencionando o Fluminense? Porque se ele vencer esse jogo a menos, ele pula na classificação, pode assumir a terceira posição, assim como o próprio Palmeiras, que tem 22 pontos, caso vencesse, pode assumir a segunda ou até a primeira posição, porque o Flamengo também não jogou, né, tem um jogo adiado, e se perdeu, quer dizer, influencia diretamente nesse posicionamento, nesse G4 aí, em função dessa parada do Mundial de Clubes, a CBF foi necessário adiar jogos, e aí nós vamos ter que analisar muito mais, né, pelo critério de aproveitamento, né, porque com relação à quantidade de jogos vai haver essa discrepância até se ajustar, né, ao longo desse segundo semestre aí do Brasileirão, mas de qualquer forma essas equipes estão muito fortes, né? E a gente vai estar de olho nesses jogos. O Palmeiras e o Fluminense, os jogos estão adiados, eles não vão jogar novamente nesse final de semana. O Palmeiras jogaria contra o Santos e o Fluminense contra o Mirassol, mas de qualquer maneira vamos ter grandes jogos clássicos como Vasco e Botafogo, Corinthians e Bragantino, né? Fortaleza e Ceará, olha que clássico, hein? O Fortaleza que está lá embaixo na tabela precisa muito vencer. E lá embaixo na zona da degola, o Internacional abre com 11 pontos, né? O Fortaleza tem 10, Juventude 8, Sport 3. Juventude, Sport tem um jogo a menos, inclusive esse jogo do Juventude é importantíssimo, porque se ele vencesse esse jogo atrasado, ele vai aos mesmos 11 pontos do Vitória, que está fora da zona do rebaixamento, e também do Inter, só que ele ultrapassa em critérios de desempate, número de vitórias. E aí a equipe lá da Bahia, o Vitória, abriria a zona do rebaixamento e o Inter cairia mais uma posição, ou seja, o Campeonato Brasileiro volta agora muito animado, grandes clubes muito próximos da zona do rebaixamento, como Vasco, São Paulo, o próprio Inter hoje frequentando a zona do rebaixamento. Então vai ser uma luta muito grande, o campeonato vai voltar com muita empolgação, animação, e a gente espera que as equipes tenham se preparado bem, essa parada não faça mal a grandes equipes que vinham jogando bem, como o Cruzeiro, e seja um momento de recuperação aí para o Corinthians, que está no meio de tabela, o Grêmio, o próprio Internacional, enfim. Grande expectativa para o retorno do Brasileirão, né, na 12ª rodada, já nesse final de semana. Aponta aí, quem melhor se preparou para esse retorno ao Brasileirão 2025? Comenta aí o que você acha, curta, compartilhe.